Fala galera, beleza? Nando Costa aqui. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, marca aí embaixo no sininho para receber as notificações, não deixe de deixar o seu joinha, o seu like aí se você vem acompanhando os meus vídeos, vem curtindo, vem tirando algum proveito aí para os seus trabalhos de produção musical, de mixagem, de masterização, enfim. Tá com bastante coisa legal o canal esse ano aí, eu tô focando em alguns assuntos que a gente não tinha abordado ainda e eu tô vendo que a galera tá tirando bastante proveito. Esse vídeo aqui que eu tô fazendo é um vídeo especial, tá? É um assunto que, na verdade, a gente aborda como se fosse a base do nosso estudo de mixagem. É um assunto que eu foco bastante nos meus cursos, tanto no curso online quanto nos cursos presenciais, que é uma questão, na verdade, logística da mixagem, assim. Não tem necessariamente relação direta com o processamento que você vai fazer no track, nada disso. Mas a logística é o que define a sua forma de trabalho, tá? Que é a questão do solo. Eu sempre comento com a galera assim e foco bastante. É um dos dois princípios, um dos dois pilares, vamos dizer assim, dentro do trabalho da mixagem que eu abordo, que eu foco, que eu trabalho no meu dia a dia. O primeiro deles, que é o que a gente vai abordar aqui, é a questão do solo. Eu sempre recomendo a galera de evitar de solar o máximo possível, até por isso que eu coloquei um título meio engraçado nesse vídeo aqui, Pare de solar, comece a mutar. Por quê? Porque quando você sola um track, obviamente a gente vai acabar solando tracks ao longo do seu trabalho, porque você vai precisar identificar um som aqui, um som ali, principalmente em músicas que tem bastante elementos, né? Você vai precisar compreender um pouquinho melhor do que aquela fonte sonora está fazendo. Às vezes você pega uma música para mixar, tem 60 tracks, aí tem 20 tracks de sintetizadores, aí tá lá o nome, Synth 1, Synth 2, você não sabe o que cada synth está fazendo na música. Então você começa a identificar, a entender o que cada track está contribuindo para o arranjo, obviamente solando, né? Se você precisa editar alguma coisa, ver alguma coisa com mais detalhes, obviamente você vai solar, né? Não é uma coisa que você vai perder o seu braço se você solar. Só que à medida que você começa a compreender o processo da mixagem e você começa a ver que a mixagem, na verdade, é o todo, e o mais importante não é você pensar só nas partes e pensar assim como as partes contribuem para formar o todo, você muda o seu mindset, né? Você muda a forma como você compreende esse processo. Quando você começa a solar menos a sua música, você começa a andar muito mais rápido. E esse é o que é o grande desafio, porque num primeiro momento parece que você não consegue fazer nada, parece que você não consegue compreender nada. E por que eu coloquei aqui nesse vídeo a questão do mutar, né, que seria o contrário? Bom, porque a técnica de você mutar as coisas vai fazer com que você compreenda, né? Obviamente você tem que entender como é que funciona o processo, mas vai fazer com que você compreenda como que aquele track está influenciando o todo, tá? E eu já vou mostrar logo na sequência aqui um exemplo prático, né, de como que a gente usaria isso. Para quem acompanha aí vários dos grandes engenheiros de mixagem aí, um cara que usa bastante esse princípio do mute, né, de mutar os tracks para compreender como que os tracks estão contribuindo para o todo na mixagem, é o Chris Lordad, que é um cara que eu gosto bastante também. Se você observar qualquer vídeo dele, ele fazendo uma mixagem na prática, você vai ver que ele faz duas coisas muito interessantes, né? Essa questão de mutar os tracks, né, que na verdade é uma coisa que vários engenheiros fazem, mas você vê de uma forma bem evidente nele. Todo momento que ele vai começar a mexer em alguma coisa, ele meio que desliga e liga o track para ver o que aquele track está influenciando na mix. E muitas vezes você vai ver ele subindo o fader no talo, descendo e achando um balanço ali. Então é sempre a grande filosofia de você compreender qual que é a diferença entre ter o track ligado e o track desligado, o que ele está contribuindo para a mix. É muito diferente de você solar o track, porque quando você sola o track, o seu universo espectral passa a ser só aquele track, né, ou aquele conjunto de tracks que você está solando. Se você muta e desmuta, a ideia vai ser mais ou menos análoga, só que você vai estar ouvindo o espectro completo do seu arranjo. Essa é a grande diferença, tá? Esse é o grande fator que contribui para você evoluir nas suas mixagens e andar cada vez mais rápido. Então, em vez de solar uma coisa, quando você pensa, preciso solar uma coisa, de repente é mais interessante você tentar pensar e compreender o que aquele track está contribuindo para o todo. Desliga ele e liga. Vê se quando você liga ele, a sua música ganha mais médio ou ganha mais brilho.
O exemplo que eu vou mostrar aqui especificamente é uma gravação ao vivo, então a gente vai ver nitidamente, por exemplo, como que o som da bateria é alterado quando a gente desliga a voz, né? Quando a gente desliga a voz, como é que soam as guitarras? Quando a gente desliga as guitarras, como é que soa a bateria? Porque você acaba tendo uma interferência de uma coisa dentro da outra, tá? Então nesse exemplo a gente vai estudar esses detalhes, espero que vocês curtam. Vamos lá? Beleza, galera, essa gravação que eu vou mostrar aqui, que a gente vai abordar, é uma gravação que eu fiz muitos anos atrás com uma banda bem legal aqui de Juiz de Fora chamada Híbrida. Depois de um tempo até dessa gravação, a banda terminou e tal, mas era um som muito legal, uma mistura de rock que flertava um pouquinho com coisas alternativas, um pouco de coisas mais pop dentro do universo rock, algumas levadas, algumas guitarras lembravam um pouco de Foo Fighters e tal, mas bem legal o som. Então eu vou mostrar para vocês o contexto dessa gravação. A gravação está totalmente crua, sem nenhuma edição, tal, sem nenhuma mix. E a gente vai ver como que a gente aborda esse conceito do solo versus mute, né? Na verdade focando em mute e como que os elementos se somam dentro da mixagem dentro desse contexto. Vamos dar uma ouvidinha lá? Passado e futuro, só pra entender o que marcou. Liguei do claro pro escuro e a tempestade não veio. Eu que criei você, sozinho pra curar. Beleza, então eu toquei um trechinho aí só pra gente ter um panorama do que está acontecendo. Nessa gravação aqui, foi uma gravação muito simples. Na época, se eu não me engano, eu ainda estava na faculdade nessa época, deve ter sido em 2010, 2011, alguma coisa assim. Eu tinha uma interfacezinha uma M-Box Pro, né? Então a gente gravou, acho que foi com a M-Box Pro, se eu não me engano, alguns canais adicionais a gente deve ter gravado num outro laptop junto e depois eu sincronizei. Ou foi só com a M-Box Pro, enfim, são poucos canais. A bateria tem só 4 canais, a gente tem bumbo, caixa. Eu vou passar aqui só para todo mundo entender as fontes sonoras. Ó, o bumbo tá assim. Caixa agora. Beleza, e por último os overs. A gente não tem nem canal de tom gravado, então, na verdade, eu acabei nem mixando esse material, eu acho que foi para a TV que estava fazendo uma cobertura, enfim. Mas se fosse mixar aqui, essa música para aparecer os tambores, a gente teria que dar uma reviravolta aí para os tambores aparecerem do microfone do over. Depois a gente tem o baixo, 2 guitarras, tá? O baixo captado em linha, as 2 guitarras com microfones, e as duas a voz principal e o backing vocal. Agora olha que interessante, eu vou tocar um trechinho da música, eu vou simplesmente desligar os overs da batera. Olha o que acontece com o som. Bom, acontece uma coisa muito interessante. Mesmo desligando os overs da batera, o som da batera não some. E o som dos pratos também não some. E o som da caixa também não some. Aí você vai perguntar, caramba, da onde que tá vindo esse som
dos pratos da bateria. Enfim, foi gravado num lugar fechado, né? Acaba que tudo que tem microfone vai captar a bateria. Então, se você passa a ouvir, por exemplo, o som da voz sozinho, que sei nada. então acaba que acontece é o seguinte, a própria voz é quase que um over da bateria. As guitarras também captam muita bateria. Coincidentemente, a guitarra da esquerda aqui, talvez pela posição no palco, estivesse mais perto da própria bateria. Então, o que acontece é que vem muito mais bateria no canal da esquerda da guitarra. Da direita está até um pouco mais isolada. Pega só um caldinho ali da bateria. Então o que acontece é o seguinte, a gente tem uma interferência muito grande entre as peças. Então não adianta assim, vou mixar o over, entre aspas, solar o over, chegar no som mais perfeito, não adianta, porque tem over em todo mundo. Então você tem que tratar todo mundo junto. A voz, por exemplo, até eu desligando a voz aqui, você vai ouvir um caldinho da voz no meio da base, olha só que interessante. Então a gente ouve uma porção, um médio grave, um 200, 300 Hz que vem na guitarra da esquerda, porque provavelmente a guitarra da esquerda está perto da caixa do PA e sai a voz, às vezes tinha mais voz no PA. Enfim, a guitarra da esquerda vai interferir em como a voz soa, né? Então, assim, por essas razões a gente vê que as coisas são muito integradas, tá? De como que a gente insere as coisas dentro da mix, porque está tudo bem conectado. Então, como é que a gente vai fazer os movimentos? A gente tem que sempre julgar todo mundo junto. Se você mexer um elemento, é importante que você mute ele, e quando você ligue, você observe quais são, o que aquele elemento está adicionando na música, né? Então a gente já viu, por exemplo, que os pratos da bateria, quando a gente desliga, eles não somem. Então tem vários outros elementos dentro da mixagem que contém overs, né? Então talvez uma das primeiras coisas que a gente fizesse nessa mixagem para ter um pouco mais de controle e não isolamento, um pouco mais de controle sobre a bateria, seja minimizar um pouco dessa maçaroca de bateria em outras coisas, tá? E como é que a gente faz isso? Basta você entender quais porções do espectro que estão sendo influenciadas nesses tracks. Por exemplo, a voz aqui, ó. Sei nada. Então a voz tem muito grave, por exemplo, que vem dessas sobras que acaba criando uma massa ali e acaba trazendo bateria para dentro do canal da voz. Então, se eu simplesmente pegar aqui e adicionar um EQ, por exemplo, a gente consegue fazer uma limpeza simples que minimiza essa sujeira. Sei nada. Meu orgulho eu deixei quase toda essa estrada. Então o que eu fiz aqui? Só fiz um corte em 150 Hz ali, a gente já separa um pouco mais a voz, né, da bateria. Então, se você observar agora, quando eu tocar de novo o track da voz e desligar e ligar, você vai ver que ele vai afetar menos o som da bateria um pouco. Olha só que interessante. Vou desligar a voz. Agora vamos ligar a voz. Eu aprendi que sei nada. E isso que eu subi bem mais a voz aqui, tá? Então, assim, a gente ainda tem uma interferência a voz contribuindo para modificar um pouco do timbre da bateria. Mas, quando você filtra, você está investigando qual que é a diferença entre o som da voz e o som da bateria. Se eu simplesmente desligar o equalizador aqui, olha o tanto que a voz interfere no som da bateria. Eu aprendi que sei. Meu orgulho eu deixei. No mundo que eu vi. Então, quando a gente faz esse teste agora, você observa que a bateria é mais modificada pelo fato da gente não ter feito esse corte de grave no canal da voz, né? Então isso vai levando a gente a começar a raciocinar um pouquinho melhor. Caramba, olha o tanto que um elemento afeta em todo mundo, né? E essa técnica de você desligar e ligar
e você vê os níveis, o quanto de informação daquele track afeta no todo, isso aqui é a chave de uma boa mixagem. Igual eu tinha comentado, por exemplo, no som da guitarra, esse som tem muito vazamento ali, tem um grave ali que vem da bateria todo que entra nele. Se a gente simplesmente cortar um pouco desse grave, você vai ver que a guitarra, ela influencia muito menos o som da bateria. Olha só que interessante. Vamos fazer um cortezinho de grave aqui na guitarra. Eu aprendi que sei nada, e meu orgulho eu deixei. Quase toda essa. Então, quer dizer, eu tirei um pouquinho de grave ali, 113 Hz, tá? Não existe regra, mas já reduz um pouco mais a interferência das outras coisas em cima da bateria. Se eu simplesmente desligar esses dois EQs aqui, olha o tanto que o som da bateria é modificado pela soma das outras coisas, tá? Então eu vou deixar os dois EQs desligados aqui, ó. Eu aprendi que sei nada, e meu orgulho eu deixei. Agora eu vou ligar esses dois EQs. Olha como é que a bateria fica um pouco mais controlada. Eu aprendi que sei nada, e meu orgulho eu deixei. Tá? Obviamente são movimentos bem sutis, mas já dão uma certa diferença. Por quê? Porque a gente está fazendo o trabalho totalmente direcionado. É sempre importante, você vem nessa questão de desligar e ligar, igual eu comentei a técnica que o Chris Lord-Alge usa mesmo, de você começar com os tracks, se você não sabe o que aqueles tracks estão fazendo na música, você começa com eles baixinhos, sobe, vê o que eles estão adicionando na mix e volta, né? Então a gente pode passar a música fazendo esse tipo de exercício, até para saber o que o over está somando na música, o que o baixo está somando na música. Só para vocês entenderem, eu vou dar uma passadinha aqui para a gente treinar esse exercício, olha só. Então, fazendo esse tipo de exercício, você começa a ter uma clareza um pouco maior de como você nivela as coisas na mixagem também. Ou seja, você acha a dose, ó, aqui o over está somando demais, ele está aparecendo mais do que as outras coisas. Então você volta, você vai achando o ponto de uma coisa em relação à outra. Então essa técnica de você desligar e ligar, ou descer o volume e subir, ou sobe mais do que ele precisa e volta, isso aqui é muito interessante, tá? Por exemplo, o canal do backing vocal aqui, a gente acabou nem dando uma olhada nele, mas é um canal também que contribui muito para a sujeira da bateria. Inclusive porque o backing vocal não canta o tempo inteiro na música. Então se você fosse fazer uma edição dessa música, como o backing vocal é menos influente, vamos dizer assim, ao longo do arranjo, você pode até, inclusive, picotar o áudio, mutar o áudio em alguns trechos que não vai dar tanta diferença. Mas a questão da voz principal, muitas vezes é difícil você fazer essa edição de picotar e tal, porque acaba que, como a voz atua durante a maior parte do tempo, a influência dela no som da bateria pode ser muito grande, principalmente dependendo da posição que o cara estiver cantando no palco ali, que vai estar soando como um over. Então, se você mutar a voz, o timbre da bateria vai mudar radicalmente. Esse é um grande problema. Então, a melhor coisa que você faz é achar a melhor soma de som da voz com todo, né? Nesse caso aqui, que é uma gravação ao vivo e tal, específica ao vivo. Mas a gente pode derivar esse conceito para qualquer tipo de produção. Por exemplo, se você tem uma produção eletrônica, você tem vários pads, né, sobrepostos fazendo a mesma coisa, mas com camadas diferentes, com texturas diferentes. O que acontece é que
às vezes o timbre de um elemento pode estar criando uma reação de, por exemplo, soma de brilhos, estridência. Às vezes não são todas as camadas, às vezes é uma única camada que está fazendo isso. Então quando você desliga ela, você fala, cara, o brilho melhorou pra caramba. Então quer dizer, o brilho vem dessa camada e não vem das outras. Então você consegue fazer isso com a técnica de mute também, né? Então isso é importante. Da mesma forma que se eu deixar o canal do backing vocal aberto, a gente tem muita batera no canal do backing vocal. Então quando você limpa, o som da batera limpa também. Olha só. Deixa eu até colocar na parte que ele canta aqui, ó, que é no refrão. Tempestade não veio. Eu que criei você, sozinho pra durar. Quem vai me convencer? Então é uma soma de coisas. O que a gente está fazendo aqui não é nada definitivo em relação à mixagem, mas seguindo essa filosofia você consegue claramente andar bem rápido com a sua mixagem. Eu vou fazer alguns movimentos aqui só para vocês observarem o quanto que essa técnica nos ajuda, tá? Vou deixar rodando um trechinho aqui só para a gente manipular com alguns equalizadores e tal. Vamos lá. Inserir um EQ nessa outra guitarra aqui, já vamos ver a diferença dela com EQ 100. Aprendi que sei nada, e meu orgulho eu deixei. Quase toda essa estrada, todo mundo eu passado e futuro, só pra entender o que marcou. Migrei do claro pro escuro, e a tempestade não veio. Eu que criei você, sozinho pra curar. Bom, a gente já começa a colocar a mixagem mais no ponto. Então vocês estão vendo que alguns movimentos você muta e desmuta. Você percebe qual que é a diferença entre aquele track e o todo. Ah, quando eu ligo o track, a música adiciona médio grave, adiciona 200 Hz. Então eu posso tirar 200 Hz desse track, que quando eu adicionar ele, a mix vai somar menos 200 Hz. Então é a mesma filosofia. Eu posso desligar a voz. Quando eu ligo a voz, sei lá, veio uma média alta que eu senti aqui. Então, na hora que eu ligo a voz, soma média alta até no som da batera mesmo. Então, eu vou lá e tiro média alta da voz, porque quando a voz entra, soma média alta na música e parece que a bateria fica mais espirrada. E assim por diante. Na hora que eu desligo os overs agora e ligo eles de novo, eu sinto que vem grave para a batera. Então, significa que os overs estão com mais grave. Eu posso tirar um pouco de grave dos overs. Vamos lá. Então tá aí, é um movimento simples aqui que a gente fez de equalização para dar o pontapé inicial na nossa mixagem. Então, por exemplo, nos overs eu tirei um pouquinho de grave e um pouquinho de médio, que esse có, do próprio ambiente que vem principalmente o som da caixa nos overs e tal. Então eu vou sentindo isso simplesmente pelo fato de desligar, eu vou vendo
as componentes, né? A gente vai falar mais sobre esse conceito aqui que eu uso tanto nas minhas mixagens. Quais são os componentes que a gente trabalha ao longo da mixagem e onde essas componentes vão aparecendo em cada elemento, né? Então, só para vocês compreenderem a diferença que dá. Eu vou desligar todos os plugins que a gente colocou, que são só equalizadores. Vamos ouvir um trechinho da música aqui, principalmente do verso para o refrão. Primeiro vamos ouvir sem nada e depois eu vou ligar com tudo. Vamos lá, sem nada tá assim. Mesclei passado e futuro, só pra entender o que marcou. Liguei do claro pro escuro e a tempestade não veio. Eu que criei você, sozinho pra curar. Beleza, vamos ligar todos aqui. Mesclei passado e futuro, só pra entender o que marcou. Liguei do claro pro escuro e a tempestade não veio. Eu que criei você, sozinho pra curar. Beleza, então a gente observa que a bateria fica menos espalhafatosa, né? Fica menos perdida, ela fica um pouco mais controlada, apesar da mix não estar pronta, mas é só um startzinho. Mas, por exemplo, a voz já assenta um pouco melhor, a gente já consegue achar o espaço dela com mais clareza. Obviamente precisaria de compressão, enfim, e várias outras coisas aí. Mas deu para entender essa filosofia básica. Então, é sempre lembrar, sempre que você quiser solar alguma coisa, pense ao contrário, comece a mutar essas coisas, que vai te ajudar muito no processo de mixagem. Beleza? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o like aí, vai ajudar demais esse vídeo a chegar a muito mais gente. Inscreva-se no canal, siga nas minhas redes sociais, Nando Costa Music, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, abração!